Olá, olá e olá! Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança e desenvolvimento pessoal. Hoje vamos tratar de um assunto que é pertinente para todo mundo, mas principalmente para você que é da liderança. Vamos falar sobre o valor da mudança, o quanto é importante mudar. O que isso significa para as pessoas e por que algumas pessoas têm tanta dificuldade assim, afinal, de mudar? Bem, é isso que é o tema central do nosso podcast de hoje. Então, por que mudar é importante? Por que é necessário, é fundamental que você, líder, exerça a mudança, tanto na sua vida de forma geral, quanto na vida dos seus liderados? Porque mudar faz parte da vida. Todo mundo muda o tempo todo. Na verdade, a gente nunca está parado. Tudo está em movimento. Logo, dá para dizer que a gente está em mudança o tempo todo. Porque o tempo que passou já não é mais o mesmo, o lugar que você está já não é mais o mesmo. Passa-se um ano, um mês, uma semana, um dia, uma hora. As coisas já são diferentes, porque tudo muda. O que acontece é que a gente acaba se habituando com algumas coisas e acha que elas não modificaram. Se você olhar para o ano passado e comparar você de hoje com o seu eu do ano passado, já não é a mesma pessoa. Já é outra pessoa, porque você teve experiências diferentes, passou por situações diferentes e hoje você é o resultado de tudo isso que você passou. Então veja, conforme você vai vivendo, você vai aprendendo e fazendo algumas diferenciações sobre diversos temas da vida, de forma geral. Do trabalho, de gestão de pessoas, de comunicação, de liderança, tudo. Só que tudo isso está fundamentado em você mudar. Mudar o seu ambiente, mudar o jeito de falar, mudar ferramentas que você utiliza, mudar programas que você utiliza para trabalhar, mudar de forma geral. E o ponto aqui é que tem pessoas que têm barreiras com a mudança, que estão presas na famosa zona de conforto. Eu até anotei aqui para não esquecer esse termo zona de conforto, porque as pessoas ficam presas ali. E geralmente a questão de zona de conforto está ligada com o famoso quentinho, gostosinho, eu gosto de estar aqui, esse lugar é familiar para mim, eu não quero sair daqui. Isso acontece em relacionamentos, em trabalho, em formas de atuação, comportamento, leitura, filmes, tudo que você consome. Quando você chega nesse ponto que é de zona de conforto, que é você não querer mudar, é aí que a coisa se torna um pouco perigosa. Porque significa que você está vivendo uma situação que é confortável ao ponto de você não querer fazer nada diferente. E se você pensa em expandir, em crescer, em evoluir, mudança é a palavra-chave. Não dá para você conseguir resultados diferentes, alcançar novos patamares, se você continua fazendo sempre as mesmas coisas. Usando alguns exemplos práticos. Imagine que uma pessoa queira ficar forte. Se ela não mudar os seus hábitos alimentares atuais, não mudar a sua forma de fazer atividade física, se é que faz, como que essa pessoa vai se tornar alguém forte? A mesma coisa para quem quer eliminar peso, eliminar gordura. Se essa pessoa não mudar os hábitos alimentares e não fazer uma dieta equilibrada junto com a atividade física, como que essa pessoa vai eliminar peso? Não haverá mudança. Não haverá. O que há é uma frustração, é uma vontade que, diferente do que eu costumo dizer, não significa nada. Porque para mim, vontade é feita de verbo, ou seja, ação. Você precisa fazer alguma coisa. Se fica só no mundo das ideias, a coisa não acontece. Precisa ter mudança, precisa ter
a ação da sua parte, algo que você faça que contribua para aquilo que você queira mudar. Certo? Bem, dito isso, eu quero trazer aqui alguns exemplos de mudanças que me afetaram, inclusive, positivamente, que acredito que podem ser agregadores para você. Uma das coisas que era bem simples e eu não gostava era chá e café. Para ser mais específico e honesto com você, café eu ainda não gosto. E é interessante que as pessoas me oferecem café e eu polidamente, de forma bem educada, recuso e falo, não, obrigada. Geralmente eu nem explico muito, mas eu só digo que não, obrigado. Quando a pessoa insiste, eu falo, é porque eu não tomo café. E se a pessoa insiste mais, eu falo, então, eu não tomo café porque eu não gosto de café. E geralmente quem toma café são pessoas muito defensoras do café. Café é bom, café é gostoso. Talvez você nunca tenha tomado café de verdade. Aí tem os famosos defensores do café sem açúcar. Fala, não, isso que é café de verdade? Toma. Eu falo, então, eu não gosto de café. Não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu consumo, não faz parte do meu dia a dia. Eu já tentei, não gostei. É uma situação bem simples, mas que as pessoas querem mudar em mim. Confesso que até tentei, mas não me adaptei. Porém, o mesmo eu não posso dizer do chá. E tudo isso começou por conta de uma mudança de hábito. Uma mudança na minha alimentação. Quando eu fui na nutricionista, eu e minha esposa querendo fazer um trabalho mesmo de reeducação alimentar, nós fomos até a nutricionista. E lá, dentro do nosso cardápio, ela colocou no meu café da manhã a opção café ou chá. E em casa nós não tínhamos chá. Então eu passei uma semana tomando café. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Tem orientação, eu vou lá e sigo, gostando ou não, porque eu penso no resultado final. Então, coloquei no meu cardápio o café. Porém, eu não me adaptei. Sorte é minha que tinha o chá. Então, eu fui tomar o chá. Gostava de chá? Não. Mas entre os dois, o chá para mim era o menos pior e o mais fácil de eu me adaptar. Então, comecei a tomar chá. E o meu chá não era aquele chá que você pega e coloca na água, sem aqueles de quadradinho, né? Que já vem semi-pronto. Não, o meu é muito específico. A orientação que eu recebi era que tinha que ser aquele chá de infusão. Sabe como é um chá de infusão? É aquele que você pega os grãos, coloca onde você vai fazer o preparo, coloca a água fervendo e aí tampa para que ali vá fazendo o efeito do chá até que ele fique pronto. E é isso que eu comecei a fazer. E eu comecei com o chá preto. Até onde me contaram, é um dos chás menos gostosos. Mesmo assim, eu fui e segui tomando este chá. Quando esse chá acabou, isso depois de uns 3 meses tomando esse chá, eu já estava familiarizado, tomando ele todos os dias. Todos os dias pela manhã, 100 ml de chá preto. Depois disso, ele tendo acabado, eu passei a tomar um chá mate, mais tradicional. Mas mesmo assim, na mesma situação, de grãos eu pego, coloco para ser preparado, coloca a água e fica lá na infusão. Eu falo grãos, mas acho que chá não é grãos, né? Chá é folhagens, não sei. Me corrija aqui nos comentários que eu não sei como eu defino chá. Eu sei que o café são grãos, agora chá é uma boa, né? Chá acho que não é grãos, não são grãos não. Enfim, o ponto é, eu passei a gostar do chá. Não vou dizer que eu sou fã, que eu não vivo sem chá, mas o chá, depois que eu entendi os benefícios do chá, o quanto que ele é importante para a minha saúde, dentro daquilo que eu planejo para o futuro, o chá faz sentido? Então é o chá que eu vou tomar. E hoje, pela manhã, todos os dias, inclusive, eu até coloco nas minhas redes sociais, no meu café da manhã, tem o meu chá. Foi algo importante para mim, mas que eu tinha resistência. Eu tinha muita resistência, tanto com chá quanto café. O café foi vencido, mas confesso porque eu tinha o chá. Porque se não fosse o chá, eu insistiria no café
até eu conseguir o resultado que eu esperava, que justamente é buscar uma melhora na minha alimentação, na forma como eu me alimento, na minha reeducação alimentar. Então, veja que a questão de mudança foi algo simples, mas que eu tinha resistência. E hoje eu colho os benefícios disso, porque o chá tem propriedades. Eu não sou um nutricionista, mas se você pesquisar, você vai ver que o chá tem melhores propriedades saudáveis para o ser humano, de forma geral, do que o próprio café. Não que o café não tenha, mas o chá, ele acaba vencendo nesse quesito. E para mim foi maravilhoso. E tudo isso porque eu decidi mudar. Vi as vantagens de mudar e fui buscar essa mudança. E por que algumas pessoas elas têm facilidade para mudar e tem outras que não têm? Tem muita relação com o que eu costumo dizer de motivo. O seu porquê ou o seu porquê. Isso vai fazer com que você tome ações na sua vida de forma geral. Se você tem um porquê, se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então, no meu caso, o chá especificamente tem um porquê. Um porquê que ainda nem nasceu. A mesma coisa, atividade física, por exemplo. Eu, até pouco tempo, não fazia atividade física. Hoje, eu faço atividade física. É para ficar fortão? É para ficar grandão? É parecer bodybuilder? Bonde do sem pescoço, como costumo dizer? Não. Não é esse o meu foco. Não é isso que vai acontecer com o meu corpo. Eu busco uma questão de saúde. A parte estética vai vir com o tempo e dentro do que é possível para a minha realidade. Eu não passo o dia inteiro na academia, eu não sou um colecionador de suplementos ou de qualquer outras coisas que possam acelerar esse tipo de processo, porque a minha questão não é física simplesmente, não é ligada à parte estética, é isso que eu quis dizer. Está ligada com algo no futuro, com longevidade, com estar presente na vida das pessoas por mais tempo. Então, tem uma relação muito clara para mim de benefício com aquilo que eu quero para minha vida. Então, mesmo que antes eu era alguém que era inerte, vamos dizer assim, em termos de atividade física, hoje eu passei a ser alguém ativo. Eu coloco metas anuais para atividade física para que eu as conclua. Em 2024, eu coloquei a meta de fazer atividade física por 250 dias no ano. Mesmo com algumas dificuldades iniciais, eu concluí o ano fazendo até mais, com 254 dias. Este ano de 2024, de 2025, eu coloquei a mesma meta. E até o momento, está indo muito bem. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Mas o ponto aqui, eu quero te dizer, é que quando você pretende fazer alguma mudança, ela precisa ser constante e, de preferência, que você consiga enxergar os benefícios antes. Porque isso vai ser algo que vai fortalecer a sua ação, a sua atuação. E aqui eu trouxe 2 exemplos bem simples para você. Um relacionado a bebida, se eu posso dizer dessa maneira, colocando chá nessa categoria, e atividade física. Mas isso serve para qualquer coisa. Se você é alguém que não lê e você quer passar a ler, ter essa mudança na sua vida, colocando um novo comportamento, como que você vai fazer isso? Você precisa identificar inicialmente os benefícios. O quão melhor você será como pessoa, como ser humano, como líder, se você passar a ler. O quão melhor você vai ser como ser humano, como líder, se você passar a fazer atividade física. Quais os benefícios que você vai conseguir extrair dessas atividades, dessas mudanças que você terá na sua vida? Que serão os seus pilares que vão te impulsionar mesmo nos dias que você estiver desmotivado, digamos assim. Porque uma das coisas que eu costumo dizer com frequência
Adultos fazem o que precisa ser feito e não tem hora. Crianças fazem o que querem e quando querem. Você é uma criança ou um adulto? Então, a diferença é muito clara. Então, como adultos, a gente precisa entender aquilo que faz sentido pra gente e colocar em ação. Você sabe a diferença do bem e do mal, do que é bom pra você e o que não é bom. E quando a gente fala de mudança, é muito claro que as pessoas, quando querem mudar, querem sair de um estado A e ir para um estado B. E geralmente são coisas que que perduram, que são coisas que têm utilidade na sua vida, na sua parte profissional, na sua parte pessoal. Eu, inclusive, recomendo um filme para você. É uma animação, para falar a verdade. Quando eu fazia treinamentos em relação à mudança, e faço até hoje, eu usava desse filme como pano de fundo para as pessoas assistirem. Que é um filme bem simples de assistir, feito pela DreamWorks, se eu não estiver enganado, que é os Croods. C-R-O-O-D-S. Croods. É um filme maravilhoso que vai tratar sobre essa questão de mudança, fazendo até uma analogia com o mito da caverna em dado momento. Se você prestar atenção, logo no início tem isso, a parte de eles saírem da caverna, precisarem desbravar o mundo, ir atrás de mudanças. E isso traz benefícios para todos dentro daquela família. Mas aí eu não vou me aprofundar no filme, vou deixar que você assista. É um filme leve, um filme simples, que você pode assistir com a família. Crianças vão ver a parte engraçada, adultos vão conseguir absorver um pouco mais do que tem por trás do filme, tá? Mas por que para algumas pessoas é mais fácil e para outras é mais difícil? Para quem tem uma mentalidade mais aberta, está disposto a aprender, sabe que precisa fazer coisas diferentes do que está habituado, mudar é fácil. Mudar é simples. Você consegue ver valor na mudança, porque se você tem objetivos claros, metas claras, você consegue absorver com mais facilidade que mudar vai ser benéfico para você, que você vai colher bons frutos, que isso vai fazer sentido para você lá na frente. Agora, para as pessoas que têm uma mentalidade mais fechada, que são mais acomodados, que estão presos na zona de conforto, para estes é muito difícil mudar. E na liderança, isso acaba sendo um desafio, porque você vai liderar pessoas que são diferentes, pessoas que adoram mudança e pessoas que não gostam de mudanças, pessoas que seguem um procedimento, por exemplo, estão tão habituadas com ele que se mudar vai ter problema, vai se sentir mal, não vai conseguir lidar bem com aquilo. Agora, haverá outros que vão olhar para isso e falar, caramba, que legal, uma nova oportunidade, um jeito novo de fazer. Sempre torcendo para o lado positivo, olhando que uma mudança pode significar algo novo, que vai trazer mais velocidade, mais produtividade, tudo o que vai trazer de benefício. Agora, tem gente que só vai olhar o lado negativo da coisa. Eu gostava tanto de fazer daquele jeito. Eu entrava no meu trabalho às 8, agora eu tenho que trabalhar entrando às 9. Mudaram meu horário de almoço. Mas por que mudaram meu horário de almoço? Mudaram esse processo, acabaram com aquele software. Saiu o meu colega de trabalho X e agora entrou um outro. Então veja, tem gente que tem dificuldade em lidar com as mudanças. Inclusive, o nome do meu treinamento era Lidando com Mudanças. Olha só que sugestivo, não? O ponto é, nós como seres humanos, nós mudamos o tempo todo. Se você olhar para 20 anos atrás, eu estou falando de 2005, como que era o mundo lá? Como que era a TV lá? Como que era a internet lá? Me diz quantos podcasts existiam lá. Hoje temos espalhado estúdios de podcasts. Antes, isso era algo que quase ninguém fazia. Então, sempre há uma evolução. A evolução faz parte da mudança. Se você olhar para o seu celular
Lembra do celular como era no começo dos anos 2000? Como que era? Poucas pessoas tinham. Hoje, a maioria das pessoas tem um smartphone. É comum as pessoas terem um celular. O próprio celular, se você pensar como ele era no ano passado, para esse ano, já está diferente. Não é à toa que as empresas lançam todo ano um novo modelo do seu celular. E isso não funciona apenas para o celular. Isso funciona para comportamentos, isso funciona para pesquisas, isso funciona para gestão de pessoas. O jeito que se liderava no passado não é o jeito que se lidera hoje. Hoje a gente ouve as pessoas, a gente escuta, tem escutativa, presta atenção no que o seu colaborador quer falar contigo. Eu ouço muita gente dizendo que tem dificuldade de trabalhar com a geração Z. Por quê? Porque estão muito acostumados com as pessoas que eles trabalharam a vida inteira. Os baby boomers, os millennials. A geração é diferente? É. A geração Z tem algo melhor ou pior que as gerações atuais? Não. Cada um tem uma característica. A questão está relacionada com a conexão. A partir do momento que você, como líder, consegue se conectar com as pessoas, fica mais fácil trazê-los para uma mudança. Fica muito mais fácil impulsionar o trabalho, ser o combustível na vida dessas pessoas. Então, como líder, você precisa ser o exemplo em relação à mudança. Traga a mudança para a sua vida, seja na parte profissional, seja na parte acadêmica, seja na parte de atividade física, por exemplo, seja na saúde baseada na sua alimentação, para que você seja o exemplo para a sua equipe. E quando tiver uma mudança, seja de processo, seja de contratação, seja de empresa, seja de cargo, seja você, líder, o primeiro a abraçar isso, para que você possa fundamentar melhor o que você for conversar com a sua equipe. Porque falar é legal, é bom, mas o exemplo arrasta. Então é diferente, funciona de outra maneira. E eu coloquei aqui como um exercício para você, para a gente pensar nessa questão de mudança, que é o seguinte. Existem momentos que são decisivos em termos de mudança e que trazem mais empolgação, inclusive, para as pessoas. Existem esses ciclos. Um deles é o início de ano. Terminou o ano, começou um ano novo. Você já deve ter visto que algumas pessoas fazem diversos projetos e fazem promessas. Este é um dos momentos muito propícios para mudança. E o que eu quero deixar de recado aqui para você é o seguinte. Escolha aquilo pelo que você quer mudar. Avalie o quanto que isso é bom para você. Veja os benefícios e siga adiante. A mesma coisa faça com a sua equipe. Qualquer coisa que tenha alterado, mudado, apresente para a sua equipe, converse com a sua equipe, escute o que eles têm a dizer para que vocês tenham uma maior conexão, e não importando qual é a geração deles, seja Baby Boomer, Millennial, geração Z. Daqui a pouco os beta estão chegando aí, enfim. Mas o ponto é, seja você um facilitador para que a mudança seja muito mais fácil e muito mais fluida, tá bom? Dito isso, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do nosso podcast, o Olá Líder Podcast. Me conta aqui nos comentários o que você achou, como que você lida com a mudança. É importante isso? Não é importante? Você é uma pessoa que tem dificuldade para começar a mudar, para fazer algo diferente? Ou a sua equipe tem dificuldade? Me conta aqui nos comentários. A gente se vê no próximo episódio. Tá bom, líder? Até mais. Tchau, tchau.